Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando aqui o canal. Mais uma vez o professor Lucas e hoje nós vamos ter uma aula diferente das últimas que nós estamos tendo aqui no canal. As últimas aulas que eu gravei aqui para a segunda fase, muitas delas são para a parte mais prática da prova, onde eu analiso com vocês tanto a peça profissional como também as questões discursivas. Mas hoje o propósito dessa aula é analisar a parte teórica. Nós vamos analisar alguns conteúdos que eu observei que são importantes para a segunda fase, com base nas últimas questões também que nós analisamos dos últimos exames da OAB, que nós analisamos do 38º, 36º, 37º, 6º, 5º, 4º. Então, os últimos exames do ano de 2023 e 2022 trataram de tópicos importantes que eu vou destacar aqui para esta aula teórica, que é focada para a segunda fase do exame da OAB em Direito Tributário. Se você que está ouvindo o meu canal aqui não é inscrito, por favor, peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com os colegas, porque é importante, pessoal, a inscrição de vocês, a curtida dos vídeos, compartilhar o material, porque isso vai ajudar o canal a crescer cada vez mais e atingir o maior número possível de pessoas para que o conhecimento do direito tributário ajude a todos, não só os candidatos da OAB, mas também aqueles que estão na graduação em Direito na faculdade. Tudo bem? Então vamos analisar aqui, pessoal, alguns tópicos importantes que eu considero necessários para a gente revisar. Tópicos esses dos quais eu já analisei com vocês muitas vezes para a primeira fase da OAB em tributário, mas que caem também na segunda fase e eu considero importante tratar nessa sessão, nessa aula de número 15. Tudo bem? Vamos começar? Vamos analisar então, pessoal, o primeiro slide com nossos tópicos de aula teórica para a segunda fase. Primeira coisa que eu gostaria de destacar com vocês, pessoal, quando nós falamos de relação jurídico-tributária, porque várias questões que a gente analisa de segunda fase tem, ou na parte da peça processual ou das questões discursivas, tem alguma coisa falando de relação jurídico-tributária. Quando que começa uma relação jurídico-tributária? Quais são as etapas da relação tributária? E para que a gente conheça essas etapas, é necessário a gente observar essa sequência que eu passei aqui. E tendo em mente essas etapas na esfera tributária, nós vamos conseguir identificar mais fácil as peças. Por exemplo, quando é que eu proponho uma ação declaratória? Quando é que eu proponho uma ação anulatória? Quando que eu proponho um mandado de segurança? Ou na fase de execução fiscal, quando que ela começa? Quando que eu proponho um embargo à execução fiscal ou uma exceção de pré-executividade? Para tudo isso é necessário a gente entender como que começa uma relação jurídico-tributária, quais são as etapas, para que aí a gente consiga entender em que parte do processo tributário nós estamos. É claro que essa relação jurídico-tributária, ela começa, pessoal, já na esfera da legislação, na esfera que envolve a hipótese da lei, que a lei, a legislação, o texto positivado traz. Então, a lei já traz para nós o que é a relação jurídico-tributária. É a lei que estabelece qual que é o tributo, qual que é a relação jurídica, qual que é a sua RMIT, a sua regra matriz de incidência tributária. É a legislação que vai trazer todos esses tópicos para nós. Aliás, com base inclusive no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que é um clássico artigo que diz justamente o seguinte, o inciso desse artigo diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, não existe direito tributário, não existe relação jurídico-tributária, não existe, como a gente vai ver agora, hipótese de incidência tributária sem uma lei que o preveja. Não existe tributo, espécie tributária, impostos, taxas, contribuições, sem uma lei prévia. Então, é necessário que haja uma lei para que, assim, essa relação possa se iniciar. É claro que não é todo tipo de lei. Existem algumas espécies tributárias que têm que ser instituídas por uma lei complementar, outras por uma lei ordinária, mas deve haver uma legislação. Se é lei complementar, se é ordinária ou se é a própria Constituição, nós sabemos que existe um texto positivo que já previu aquela hipótese. Então, toda a relação jurídico-tributária, ela começa da seguinte forma. Lá no início, no tópico 1, que eu grifei de cor verde, começa primeiro com a chamada hipótese de incidência tributária. O que é essa hipótese? O nome já diz, é uma hipótese. Pode ser que ocorra no mundo real, pode ser que não ocorra, mas se ocorrer,
a lei já previu, e se ocorrer, e como a lei já previu esse fato típico, esse fato que pode acontecer, ocorrendo esse fato, haverá tributação. Vou citar um exemplo. A lei prevê que toda pessoa que possui propriedade urbana, ou tanto a propriedade quanto a posse ou o mero domínio útil, se eu tiver o mero domínio útil ou a propriedade ou meramente a posse de um bem imóvel em zona urbana, eu vou ter que pagar IPTU. Agora, se eu não tenho uma propriedade urbana, eu não vou pagar IPTU. Então, essa hipótese não existe. Por isso que é o nome, é uma hipótese. Pode ser que ocorra, pode ser que não ocorra. Nem todo mundo tem uma propriedade em zona urbana. Tem pessoal que mora em zona rural, aí envolve ITR, que não é o caso aqui. Agora, quando uma pessoa possui a propriedade ou a posse ou mero domínio útil de um bem imóvel em zona urbana, isso é uma hipótese prevista em lei. É a chamada hipótese de incidência tributária. É a lei que vai dizer que se a pessoa tiver estas condições descritas em lei, nós estamos diante de um fato típico. Para ficar um pouco mais claro, é basicamente como ocorre no direito penal. O pessoal que estudou direito penal para a primeira fase sabe do que eu estou falando. No direito penal, como também é um ramo do direito público, a gente sabe que existe um fato típico, né? Então, se um fato ocorre, por exemplo, um crime, né? Ele é passível de uma determinada penalidade. Então, por exemplo, crime de falsidade ideológica. O crime de falsidade ideológica nada mais é do que uma hipótese de incidência de uma lei penal, de um tipo penal. A lei preveu que qualquer pessoa que apresentar um documento falso como se fosse original, ela será punida de acordo com o que o Código Penal estabeleceu. Pena de restrição ou pena de reclusão, pena de restrição de direitos, reclusão, detenção, multa, o Código Penal que vai estabelecer. Mas isso é lá no direito penal. Mas o conceito que nós temos de tipo é típico não só do direito penal, mas também do direito tributário. O que é esse tipo? É uma hipótese, é uma possibilidade que a lei prevê. Se a pessoa praticar esse fato, ela vai responder por esse crime. Se a pessoa apresentar esse documento falso, ela vai responder pelo tipo do crime de falsidade ideológica, previsto no Código Penal. Da mesma forma, na esfera tributária, se a pessoa possui a propriedade, a posse ou o mero domínio útil de bem imóvel em zona urbana, ela vai responder pela tributação de IPTU. Então, nesse caso, é uma hipótese de incidência. Uma vez concretizada essa hipótese, uma vez ocorrido um fato que se encaixa a essa hipótese, um fato no mundo real que se encaixa a essa hipótese, por exemplo, ter a posse de um domínio ou domínio útil, ou ter a propriedade de um bem imóvel, então há um encaixe entre o fato real, do mundo real, com a hipótese da lei, a hipótese de incidência. Aí logo começa uma segunda etapa, que é a prática de um fato gerador no mundo fenomênico, que é o que eu estou falando aqui. Realidade, ter a propriedade de um imóvel urbano. Então, haverá um encaixe, haverá uma combinação entre a prática de um fato, que é o chamado, que a lei chama de maneira inadequada, né? Na verdade, o nome que a lei usa não é o nome mais correto, mas é o nome que a legislação adota e o que a sua prova vai dizer também. Então, a pessoa pratica o que chamam de fato gerador. E esse fato gerador, ele é um fato que ocorre no mundo real, que é passível de tributação. Então, é a combinação desse fato gerador com a hipótese de incidência que vai gerar o tópico de número 3 em azul, que eu coloquei, que é a chamada obrigação tributária. A combinação da hipótese de incidência da lei mais a prática de um fato no mundo real gerará, por consequência, uma obrigação tributária, que é principal, no caso de pagar o tributo, e acessória, de prestar informações ao fisco. Ainda que o tributo não foi formalizado, mas a obrigação existe. Ou seja, até aqui, o tópico 3, houve a formação de uma obrigação tributária, uma relação jurídica entre o contribuinte e o fisco. O fisco vai cobrar o tributo e o contribuinte vai pagar esse tributo. Só que até aqui no tópico 3 ainda não foi nada materializado. Nós estamos falando aqui no mundo abstrato, no mundo da lei, no mundo da legislação. Mas como é que eu vou dar materialidade a esse tributo? Porque a relação jurídica já existe. Já houve a hipótese de incidência combinado com o fato gerador, o que gera, por sua vez, a obrigação tributária.
de pagar e de prestar informações ao fisco. Só que até aqui, isso está tudo no mundo abstrato. Ainda não está nada materializado. Mas o que vai dar materialidade a essa obrigação tributária? Aí vem o tópico 4, que é a constituição do tributo por meio do lançamento tributário, que é o nascimento formal e material do crédito tributário. Nós vamos analisar o artigo 147 do CTN, que traz o conceito de lançamento. O que é o lançamento tributário? Que nada mais é, pessoal, do que um ato administrativo praticado pelo fisco para dar materialidade à obrigação tributária. A obrigação tributária já existe. Ela já ocorreu com a combinação do fato gerador com a hipótese de incidência. Agora, porque, por exemplo, nesse caso que eu citei aqui, a pessoa tem a propriedade de um imóvel urbano. Isso é um fato e, por sua vez, encaixa uma hipótese de lei, o que, por sua vez, gera uma obrigação tributária, a relação do proprietário do imóvel urbano com o fisco municipal para pagar o IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Ok, mas o que vai dar materialidade a esse fato que já está no mundo abstrato da lei é o lançamento. O lançamento tributário vai verificar esta ocorrência no mundo jurídico, a obrigação tributária, e vai dar materialidade a essa obrigação que já se iniciou. E aí ele vai ter um prazo para isso, um prazo de 5 anos para fazer o chamado lançamento tributário, sob pena até de haver decadência. Então o fisco tem 5 anos, desde o fato gerador até o prazo de 5 anos, para fazer o devido lançamento do tributo, dando materialidade, dando factividade, dando corpo a esse tributo. O que vai dar materialidade, corpo, liquidez, certeza a esse tributo, será o lançamento tributário. Tá? É a constituição do tributo por meio do lançamento. Uma vez já lançado esse tributo, por exemplo, o IPTU, como estou dizendo aqui, o tributo já foi lançado. Mas como é que eu vou saber que o tributo foi lançado? Como é que o contribuinte que possui um imóvel em zona urbana vai saber que o tributo já foi materializado? Aí vem a etapa de número 5, que é a chamada notificação do lançamento tributário. Então, o contribuinte devedor vai ser notificado, avisado por meio de um formulário, por meio de um documento emitido pelo município, dizendo o seguinte: olha, contribuinte, eu já percebi o que você fez. Você tem uma propriedade em zona urbana no meu município. Então, eu vou lançar esse tributo e você vai estar sendo avisado disso, está sendo notificado disso. A notificação ela justamente serve para dar publicidade a um ato administrativo. A publicidade, inclusive, pessoal, é um princípio previsto no artigo 37 caput da Constituição. Todo ato administrativo, um ato público por excelência, ele é um ato que deve ser divulgado, conhecido, publicado, para que todos conheçam o que está acontecendo e possam apresentar alguma defesa, caso seja necessário, ou possam pagar, se verificar que não existe algum problema. Então, o que acontece? O contribuinte vai ter que ser notificado. Aconteceu um lançamento. E uma vez notificado, ele vai ter um prazo para tomar alguma atitude. Primeiro, ele vai ter um prazo para pagar esse tributo, ou ele poderá ter um prazo para apresentar alguma impugnação judicial ou administrativa. Então, uma vez recebida a notificação do lançamento tributário, 30 dias após o efetivo lançamento, ele vai ter 30 dias para pagar esse tributo ou apresentar alguma defesa na esfera judicial, como exemplo da ação anulatória, ou na esfera administrativa, como nós temos o exemplo da ação de impugnação de lançamento tributário. Existe também na esfera administrativa meios de se questionar um ato, que é a famosa ação de impugnação do lançamento tributário. Vamos supor, nesse caso do IPTU, eu não concordo com esse lançamento, eu não concordo com esse tributo que foi lançado. Nesse caso, eu vou apresentar uma ação de impugnação no órgão fazendário municipal para que aquele crédito tributário seja questionado, seja, no caso, argumentado na esfera administrativa. Agora, se eu quiser ir na esfera judicial, também eu posso. Aí eu proponho o quê? Uma ação anulatória. Agora, temos duas hipóteses aqui que surgem desta última do ponto número 5. Eu coloquei 5.1 ou 5.2. Uma vez notificado o contribuinte, o que pode acontecer? Aí eu disse uma hipótese, que é o item 5.1.
Caso o contribuinte nada fazer, então vamos supor que o contribuinte recebeu a notificação desse tributo e ele não vai fazer nada. Não vou pagar, não vou impugnar na esfera administrativa e judicial, não vou fazer nada. Vou deixar a coisa como está. Caso o contribuinte não faça nada e o fisco também não, para cobrar esse tributo já lançado, poderá ocorrer, no caso, a chamada prescrição do crédito tributário, que inclusive é uma das hipóteses de extinção do crédito. Então, uma vez lançado o tributo, o fisco tem 5 anos para propor uma ação de execução fiscal. Se ele não propor no prazo de 5 anos, o direito de exigir este tributo, esse crédito tributário, será prescrito. Então, ele tem 5 anos, uma vez lançado o tributo, tem 5 anos para exigi-lo na esfera judicial, a propor uma ação de execução fiscal. Caso o fisco também não faça nada e fique inerte, então há a chamada prescrição do crédito tributário. Agora, caso o fisco descubra a inércia do contribuinte, por exemplo, vamos supor, o contribuinte não fez nada, recebeu a notificação do carnê de IPTU, ele não fez nada, não pagou, não propôs defesa na esfera administrativa, não propôs defesa na esfera judicial, ou seja, não propôs nenhuma ação, então o contribuinte simplesmente ficou quieto na dele. Mas o fisco percebeu. No prazo devido, o fisco percebeu, pera lá, esse contribuinte que possui um imóvel em zona urbana, ele não está fazendo nada, não pagou, não apresentou defesa judicial nem administrativa. Se o fisco percebe essa inércia do contribuinte, o fisco, o Estado, poderá inscrever a chamada, que nós vamos analisar hoje, a CDA, a Certidão de Dívida Ativa. E uma vez inscrita essa CDA, ele pode começar uma execução fiscal no prazo de 5 anos, a contar do lançamento, que tem como base a Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 80. Tudo bem? Então, o fisco, se ele não fizer nada, no prazo de 5 anos, pode acontecer a prescrição do crédito tributário e aí nunca mais o fisco vai poder exigir na esfera judicial ou administrativa esse tributo já lançado. Mas caso o fisco perceba a inércia do contribuinte, ou seja, o contribuinte não fez nada e o fisco percebeu isso, ele poderá, primeiro, inscrever este valor já lançado em CDA, em uma certidão de dívida ativa, que nada mais é do que um título executivo extrajudicial, como nós vamos analisar mais adiante, e aí começa uma ação de execução fiscal, e aí começa aquele processo de execução fiscal regido pela LEF, a Lei de Execuções Fiscais, também conhecida como a Lei 6.830 de 80. Tudo bem? Pessoal, essas etapas, desde a hipótese de incidência até a esfera de execução fiscal, é um resumão que eu fiz aqui para vocês. É claro que existem muitos meandros mais complexos ao redor desses tópicos, mas eu tentei resumir aqui, pessoal, da melhor forma possível para que vocês consigam entender de maneira panorâmica e geral como que se dá toda a linha do tempo, toda a linha de relação jurídico-tributária, desde o início até a execução fiscal. Para que vocês entendam em que fase nós estamos, para que quando vocês olharem uma questão de segunda fase, seja peça profissional ou uma questão discursiva, vocês possam saber em que etapa nós estamos. Será que o tributo já foi lançado? Será que ainda não foi lançado? Será que houve a constituição do crédito? Será que estamos falando de uma fase de execução ou não? Então, tudo isso a gente só vai começar a perceber quando, primeiro, vocês treinarem esses exercícios de segunda fase, como nós já estamos fazendo aqui no canal, e também tiverem já em mente, claro, a parte teórica. Por isso que é importante, até destaquei com várias cores aqui, para que vocês entendam toda a sequência de 1, 2, 3, 4, 5, toda a sequência que envolve a relação jurídico-tributária, para que, na hora que vocês analisarem uma questão de segunda fase, vocês saibam identificar em que fase nós estamos para propor a devida peça processual cabível àquele caso. Tudo bem? Outros tópicos que eu gostaria de destacar aqui, pessoal, além desse slide, vou passar aqui para o próximo, é primeiramente o conceito de lançamento tributário, porque eu falei para vocês que o lançamento, que está mais ou menos na metade desse processo, o lançamento tributário, que até eu ouso dizer que é um divisor de águas, que é onde a gente vai saber o que propor, se eu proponho uma ação declaratória, se eu proponho uma ação anulatória. Primeiramente, o que é o lançamento? Porque eu falei para vocês que o fisco, o ente estatal, tem um prazo para constituir esse crédito tributário por meio do lançamento. Mas o que é esse lançamento? Eu fiz questão, pessoal, de trazer aqui na íntegra o artigo 142. Eu falei, desculpa, no slide anterior, 147, está errado. É 142 do CTN.
Esse é o artigo correto que fala sobre o lançamento tributário. Não é o artigo 147, é o 142. Desculpa, acabei me confundindo aqui na numeração. Mas aqui ele traz o conceito do que é o lançamento, para que a gente entenda o que é de fato esse ato administrativo e possamos depois entender qual que é a fase do processo em que eu vou propor a minha devida demanda na esfera tributária. O lançamento tributário é o seguinte, pessoal, o artigo 142 diz: compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência de fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular, ou seja, ver o valor do montante, o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível, a exemplo da multa. Então, será feito o cálculo, a verificação dos valores que aquele contribuinte está devendo. Quanto que aquele contribuinte está devendo de IPTU? Como é que eu vou saber disso? Eu tenho que fazer o lançamento. Aliás, não eu, o fisco, o ente estatal faz isso. O ente estatal vai lançar esse tributo, isso tudo na esfera administrativa. Nós não estamos falando da esfera judicial. Na esfera judicial é outra coisa, mas na esfera administrativa é onde começa e é onde vai se constituir esse crédito, para que se possa apurar o valor que aquele contribuinte está devendo. Por isso que ele fala no caput desse artigo, calcular o valor devido, calcular o montante que está devendo. Por exemplo, em matéria de IPTU, quanto que é o valor venal desse imóvel? Será que houve alguma valorização imobiliária? Será que houve nesse imóvel a construção de alguma outra coisa que possa valorizar esse imóvel? Uma casa, uma piscina, uma churrasqueira? O que foi construído nesse imóvel? Será que houve uma valorização, um aumento do valor venal percebido nesse imóvel? Então, nesse caso, com base nessa valorização, é que o IPTU vai ser calculado. E lembra quando a gente estudou os critérios da regra matriz de incidência tributária? Existe o chamado critério quantitativo, que nada mais é do que a base de cálculo vezes a alíquota. Como é que eu vou saber a base de cálculo? Como é que eu vou saber a alíquota? É a lei que vai estabelecer. E a base de cálculo, ela vai ter como consideração o montante, o valor sobre aquele determinado imóvel ou sobre aquele bem móvel, Então, com base nesse valor é que será calculado o quanto que o contribuinte está devendo de tributo. Aí o parágrafo único desse artigo diz o seguinte: a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Pessoal, é importante dizer o seguinte, desculpa que eu coloquei errado, não é funcional. É que na hora de eu transcrever o artigo, eu acho que deve ter colocado uma letra a mais. O que acontece, pessoal? É o seguinte, o fisco, no caso, ele é obrigado a lançar o tributo. A autoridade fiscal, ela é obrigada a lançar o tributo, sob pena de responsabilidade funcional. Se a autoridade fiscal, se o agente fiscal, se o funcionário público que trabalha para a Receita Federal ou para algum órgão de fiscalização estadual ou municipal, se esse funcionário público não cobra o tributo quando o contribuinte está devendo, esse funcionário pode ser responsável, inclusive na esfera criminal e administrativa. Então, é obrigatório que o funcionário da Fazenda Pública constitua o crédito tributário. Se a pessoa ela não é imune nem isenta de pagar um tributo, ou no caso, o funcionário público que está vinculado àquele ente administrativo deve lançar o tributo. Então, por exemplo, eu sou um agente da Receita Federal do Brasil, sou um funcionário público concursado, aprovado em concurso da Receita Federal, e eu que faço o lançamento do imposto de renda. Se eu não fizer isso, se eu disser assim, não vou tributar ninguém, não vou cobrar tributo de ninguém, porque eu estou com um coração bom nesse final de ano e não vou cobrar nada de ninguém. Se eu fizer isso, pessoal, eu posso ser responsabilizado civil e criminalmente e administrativamente pelo não cumprimento do meu dever. O Estado é obrigado a cobrar tributo, inclusive porque nós sabemos que o tributo serve como meio de sustentar o Estado. O tributo ele tem como finalidade financiar os cofres públicos, financiar as atividades do Estado que são essenciais para a sociedade. Então, por isso que o Estado é obrigado a constituir o tributo, exigir o tributo.
Então, o artigo 142 do CTN ele fala até da responsabilidade funcional do Estado, do dever de realizar esse lançamento. Tudo bem? Esse é o conceito geral de lançamento tributário, pessoal. E nós temos as outras espécies de lançamento que o CTN fala logo em seguida. O lançamento por homologação, lançamento por declaração e o lançamento de ofício. Mas todos esses lançamentos têm como característica geral essa estabelecida pelo artigo 142 do CTN, dando, portanto, materialidade ao crédito tributário. Continuando, pessoal, como eu falei o que é o lançamento tributário, uma vez realizado esse lançamento pelo fisco, esse lançamento vai ser o chamado divisor de águas. Por isso que eu coloquei aqui em azul essa barra. Ele vai dividir em dois grandes blocos a relação jurídico-tributária, o antes e o depois. Quando eu analisar uma questão de segunda fase, eu tenho que me perguntar, nós estamos falando de uma fase pré-lançamento ou pós-lançamento? Se nós estamos falando de uma fase pré-lançamento, não houve a constituição do crédito tributário, não houve a realização desse lançamento, não houve a materialidade deste crédito antes do lançamento, então eu posso propor duas demandas, como nós já analisamos aqui no canal. Eu posso propor uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ou um mandado de segurança preventivo. Por quê? Então, quando perguntar lá na prova, na segunda fase, no exame que vocês analisarem, numa questão de segunda fase, e ele perguntar qual que é a ação judicial cabível para aquele caso, você tem que se perguntar, o tributo já foi lançado ou não? Se o tributo não foi lançado, o que o contribuinte quer? Que aquele tributo seja questionado, quer dizer, que aquele tributo que ainda não foi lançado não seja cobrado, né? Ele está na iminência de ser cobrado, ele está na iminência de ser lançado. Mas antes que isso ocorra, eu quero apresentar ao fisco, eu quero apresentar ao Poder Judiciário que eu não tenho relação com o fisco. Então vamos citar um exemplo. O Estado de São Paulo promulgou uma lei em que ela vai estabelecer um aumento de um determinado tributo. Ou melhor ainda, para ficar mais fácil, vamos imaginar um caso. A União, o governo federal, vai, por meio de uma lei complementar, instituir um novo imposto. Legal. Então, por meio de lei complementar, exercendo a sua competência residual, a União vai criar um novo imposto, tendo uma base de cálculo própria e uma alíquota própria. Tudo bem. Só que o que acontece? Antes que isso ocorra, na iminência que isso vá ocorrer, né, já que existe um projeto de lei tramitando no Congresso em que está prestes a ser aprovado e o Estado vai exigir esse novo imposto de todo mundo, o que eu vou fazer é o seguinte, eu, contribuinte, antes que seja cobrado do tributo, eu vou propor uma ação na Justiça dizendo, Excelência, juiz, antes que esse tributo possa ser lançado, eu estou dizendo algo importante aqui na minha ação, que eu não tenho relação jurídica com o ente estatal, porque eu sou imune, segundo o artigo 150 da Constituição. Eu sou um partido político, eu sou uma associação sem fins lucrativos, então eu não vou ser obrigado de pagar este imposto novo. Então, o que eu proponho? Já que o tributo ainda não foi lançado, aí eu tenho que propor uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, que serve justamente para quê? Para que seja declarado pelo juiz que, de fato, eu não tenho relação com o fisco, porque eu sou um ente imune. E, por conta disso, mesmo que o fisco, mesmo que o ente estatal lance uma nova lei exigindo um novo tributo, eu não tenho relação jurídica com este ente estatal. Então, nesse caso, a ação declaratória é proposta no Poder Judiciário justamente para isso, para que o juiz já de antemão verifique que não existe relação jurídica entre mim, contribuinte, e o fisco. Agora, ao invés de propor esta ação declaratória, eu posso propor um mandado de segurança? Posso. E aí eu proponho o chamado mandado de segurança preventivo. Por prevenção, eu proponho esse remédio constitucional, que é o mandado de segurança, que é regido pela Lei 2016 de 2009. Agora tem um porém, pessoal. No mandado de segurança não cabe dilação probatória, é importante dizer isso. E o prazo para propor o mandado de segurança é de 120 dias. Então, o prazo do mandado de segurança é diferente da ação declaratória, porque, inclusive, o mandado de segurança não é regido pelo CPC, e sim pela Lei 2016 de 2009. E, além disso, esse remédio constitucional, o mandado de segurança, tem um outro porém. Ele não admite dilação probatória, ou seja, eu não posso produzir prova durante o decorrer do processo. Para eu propor o mandado de segurança, deve já haver um direito líquido e certo a ser defendido, que não demande dilação probatória. Agora, se a questão de segunda fase falar para você que é necessário produzir provas, então, nesse caso, não cabe propor mandado de segurança.
tenho que propor o quê? Uma ação declaratória. Isso se estamos falando numa etapa pré-lançamento. Agora, após o lançamento, uma vez já constituído o crédito tributário, e aí já não tem mais jeito, o tributo já foi constituído, nesse caso, o que o contribuinte pode fazer? Aí ele propõe uma outra ação, uma ação anulatória de débito fiscal. Como o tributo já existe, não tem como alegar que a relação jurídica não existe mais, ou que ela não existe, então aqui não cabe uma relação declaratória, e sim uma ação anulatória, que é uma ação repressiva, que é uma ação que visa desconstituir um tributo já lançado. Ou eu posso propor, ao invés dela, um mandado de segurança repressivo. Mas, pessoal, uma coisa novamente, mandado de segurança não cabe o quê? Dilação probatória, e também no mandado de segurança é para garantir direito líquido e certo. E por conta disso, quando couber mandado de segurança, eu não posso propor uma ação anulatória. E vice-versa. Quando tiver que propor uma ação anulatória, não cabe mandado de segurança. Ou é um ou é outro no âmbito judicial. Tá? Então, lembrando que o mandado de segurança não cabe dilação probatória e o prazo dele é de 120 dias, também conforme o artigo... esqueci o artigo, mas a lei é a Lei 2016 de 2009, com prazo já de 120 dias. Se não me engano, o artigo 2º da Lei de Mandado de Segurança, que fala desse prazo para propor esse remédio constitucional que é o MS. Tudo bem? Então, eu fiz essa linha do tempo, pessoal, que eu acho importante vocês colocarem na anotação de vocês. O lançamento tributário, como vocês veem aqui, ele é o marcador do meio. Antes do lançamento, aí eu proponho ou uma ação declaratória ou um MS preventivo. Mas se o tributo já foi lançado, já foi constituído, aí eu posso propor uma ação anulatória de débito fiscal ou um mandado de segurança repressivo, tá? E lembrando, pessoal, independente dessas ações serem diferentes umas das outras, é importante dizer que a formatação delas segue um padrão geral, que é aquela estabelecida pelo artigo 319 do Código de Processo Civil de 2015. É importante dizer, mesmo que cada uma dessas ações tenha fundamentação jurídica distintas, a formatação geral delas é a mesma, conforme o artigo 319 do CPC 2015. Tudo bem? Vamos continuar, então. Pessoal, vamos supor, nessa relação jurídico-tributária, que eu, o contribuinte, nem quero questionar isso, nem quero questionar a ação judicial. Eu simplesmente, o contribuinte, eu nem quero questionar se o tributo, na verdade, é devido ou não devido. Mas vamos supor assim, eu, o contribuinte, então, para não me incomodar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pagar o tributo. Lembra que o pagamento do tributo é uma das hipóteses de extinção da relação jurídico-tributária. Quando você paga integralmente o tributo, a relação jurídico-tributária acaba. Ok, resolvi pagar o tributo. Quer saber? Eu não estou afim de ter dor de cabeça, não. Eu não estou afim de ter dor de cabeça com o município. Se o município está dizendo que eu estou devendo IPTU, então, quer saber? Vou pagar, e aí eu vou curtir meu final de semana, vou descansar. Eu não estou afim de ter dor de cabeça. E aí eu resolvo pagar o tributo. Só que aí eu, achando que o problema tinha sido resolvido, aí vem algo na minha mente dizer assim, pera lá, eu de fato paguei o carnê de IPTU. Mas pera lá, esse valor está muito alto, né? É um valor indevido. Eu paguei o tributo, mas ele está pago a mais, né? Ou duplicado, está um valor dobrado, ou está um valor acima do devido. Está muito alto isso. E aí eu descubro que, pera lá, eu estou devendo, eu paguei um valor indevido. Eu fui lá no meu contador e percebi que o valor de IPTU, de parcela de IPTU que eu paguei ao município, está muito alto. Eu paguei um valor a mais. Mas espera lá, eu quero esse dinheiro de volta. Eu estou devendo 100 de IPTU pelo meu cálculo e o fisco me cobrou 200, eu paguei 200. E agora? Eu quero esse 100 que sobrou aí de volta. Eu quero o meu valor que eu paguei a mais de volta. Qual que é a ação devida para isso? Ação de repetição de indébito tributário. Como nós, inclusive, já vimos aqui no canal a parte teórica dela. Quando eu quero, portanto, a restituição de um valor pago indevido, eu proponho o quê? Ação de repetição de indébito tributário. Tá? Agora, caso o contribuinte ele queira pagar esse tributo, mas ele não está conseguindo pagar, então vamos supor que o contribuinte, eu, Lucas, estou querendo pagar a minha parcela de IPTU, mas eu não estou conseguindo. Porque quando eu vou ao fisco municipal, à prefeitura do município, eles me colocam um monte de condições que dificultam o meu pagamento. E eu não quero ter dor de cabeça, eu já quero pagar logo isso, mas eu não estou conseguindo.
E outra, pode acontecer no caso, por exemplo, eu tenho uma casa que está entre dois municípios, entre o município de Osasco e São Paulo. Eu tenho uma casa numa divisa entre esses dois municípios, São Paulo e Osasco, aqui na Grande São Paulo. A Prefeitura de Osasco está me cobrando IPTU, só que a Prefeitura de São Paulo também está. E eu quero pagar esse tributo, mas cada um me exige, né, uma coisa diferente. É um caso de bitributação. Osasco me exige um tanto de IPTU, São Paulo me exige outro. Eu não sei para quem pagar, eu não estou conseguindo saber para quem pagar, quando pagar, como pagar. Então, o contribuinte quer pagar, mas ele não está conseguindo. Nesse caso, o que ele faz? Ele propõe na esfera judicial uma ação de consignação e pagamento. Aí ele diz o seguinte: Excelência, juiz de primeiro grau, eu estou querendo pagar essa parcela de IPTU, mas eu não sei para quem pagar. Se eu pago para a Prefeitura de Osasco, para a Prefeitura de São Paulo, porque a minha casa está na divisa dos dois municípios. Ou, por exemplo, quando eu quero pagar só para o município. Vamos supor que eu esteja devendo apenas para o município de Osasco. Estou querendo pagar para a Prefeitura de Osasco esse meu carnê de IPTU, só que eu não estou conseguindo, porque a Prefeitura me coloca um monte de empecilhos que dificulta eu pagar esse tributo. Coloca um monte de cláusulas abusivas que está dificultando a minha vida. Eu só quero pagar o tributo e me livrar, mas eu não estou conseguindo. Então, o que eu faço? Vou na esfera judicial, peço ao juiz para que ele force o Estado a tomar uma atitude e aceite o meu pagamento. Aí, o que eu proponho? Uma ação de consignação em pagamento. Tudo bem? Basicamente, essa diferença básica, simplória, que eu fiz aqui com um desenho bem simples no Paint, mas para ficar claro, a diferença entre uma ação de repetição de indébito tributário e uma ação de consignação em pagamento. Tudo bem? Pessoal, já falei então para vocês as etapas gerais, né? Agora, lá quando a gente viu o esquema de relações jurídico-tributárias, lá no início, a gente viu que todas aquelas etapas, né, do processo tributário, desde a hipótese de incidência até o final. Caso o contribuinte, vamos supor, como eu analisei ali com vocês no item 5.2, caso o contribuinte não faça nada, o contribuinte foi notificado de IPTU, ele não fez nada, não pagou, não apresentou defesa judicial, nem administrativa. Então, eu, contribuinte Lucas, recebi o meu carnê de IPTU do município de Osasco. Não fiz nada, não paguei, não questionei na esfera judicial se está certo ou errado, não questionei na esfera administrativa, não fiz absolutamente nada. Eu fiquei inerte, paradão, tranquilão e não fiz nada. Só que o fisco municipal, a prefeitura da cidade, percebeu, pera lá, opa, o Lucas está muito parado aqui, está muito inerte nessa história. Então, como ele não fez nada, nem pagou, nem impugnou, na esfera judicial administrativa, o que eu, fisco municipal, vou fazer? Propor uma execução fiscal. E aí eu quero fazer algumas considerações pontuais. Eu já tive uma aula aqui de execução fiscal com vocês no canal, mas eu considero importante fazer algumas considerações pontuais com base na Lei 6.830 de 80, que é a Lei de Execuções Fiscais, que rege, por exemplo, no âmbito judicial essa etapa. Antes de começar uma execução fiscal, antes que a Prefeitura de Osasco, como tem o exemplo aqui, me exija o pagamento de IPTU sobre o meu bem imóvel, localizado em zona urbana desse município, o que deverá a Prefeitura, o órgão municipal, fazer? Deverá ocorrer antes da propositura de uma ação de execução fiscal, então, portanto, antes da execução fiscal começar, por parte de sua procuradoria, ou seja, por meio de seus advogados públicos, fazer a chamada inscrição da CDA, Certidão de Dívida Ativa, que terá a natureza jurídica de título executivo extrajudicial. Então, para que eu possa propor, para que o Estado, por meio de sua procuradoria, o ente estatal, né, no caso, falo Estado no sentido lato sensu, né? Para que o ente estatal, no caso, como citei aqui, o município, possa cobrar este valor em fase de execução fiscal de IPTU, antes ele tem que constituir um título executivo extrajudicial, que é a chamada CDA, Certidão de Dívida Ativa, que é um título que tem uma força de ser exigido em cartório ou em âmbito do Poder Judiciário. Então, nesse caso, o que o fisco vai fazer? Ele constitui da materialidade a esta CDA e inscreve ela em título de dívida ativa. Então, esta inscrição da CDA dá a possibilidade de ser juntada aos autos do processo e, assim, junto com uma ação de execução fiscal, começar propriamente uma fase executória.
Então, antes da execução fiscal, é necessário que o fisco competente proponha uma CDA, inscreva uma CDA para que ela seja juntada aos autos do processo e aí sim possa dar início à execução fiscal. Prazo de 60 dias para a propositura de uma ação de execução fiscal perante o Poder Judiciário, contados da inscrição da CDA. Então, uma vez inscrito a CDA, o fisco competente, no caso que eu tenho aqui o exemplo município, ele terá um prazo de 60 dias, uma vez inscrito a CDA, ele terá um prazo de 60 dias para propor a sua ação de execução fiscal. E aí quem vai propor será o procurador deste município, o advogado público deste ente federativo. Tá? É a procuradoria que vai fazer esse papel de propor uma ação de execução fiscal. Poderá ocorrer a expropriação de bens do devedor para o pagamento do montante devido ao fisco. Então, se o fisco municipal verificar que eu não paguei, não fiz nada, não apresentei defesa na esfera da execução fiscal, o que pode acontecer? Aí ele já começa um processo de penhora de bens, para propor a expropriação de bens do devedor, para que esses bens sejam imóveis, as casas, sejam imóveis, carros, cadeiras, mesas, joias. Então, tanto os bens móveis quanto imóveis, ou até mesmo direitos, bens bancários, como, por exemplo, títulos em contas no exterior, enfim. Estes bens, sejam eles móveis ou imóveis, se eles têm valor, eles podem ser objetos de penhora, para que, uma vez expropriado pelo ente público, eles possam ser utilizados para o pagamento desta dívida. Então, poderá ocorrer a expropriação de bens do devedor. Com isso, o devedor será notificado. Ele também tem que ser notificado, avisado do que está acontecendo. Tendo prazo de 5 dias para pagar a dívida ou nomear bens à penhora. Então, o contribuinte terá um prazo de 5 dias. Uma vez notificado dessa penhora, terá um prazo de 5 dias para pagar o valor que ele está devendo e encerrar a questão, ou nomear os bens à penhora. Se é o carro, se é a casa, se são as joias, não importa, ele vai ter que nomear esses bens à penhora. No caso dos bens, esse será analisado pelo juiz de direito, que será transferido a um depósito. Então, o juiz de direito vai solicitar essa penhora de ofício e, uma vez recolhidos esses bens, ele vai nomear um depositário para colocar esses bens ali como garantia ao Estado para o pagamento daquela dívida tributária. A penhora poderá cair sobre bens imóveis, bens móveis, títulos financeiros e o faturamento da empresa e mesmo o dinheiro. Tudo bem? E somente com a garantia em juízo que o devedor poderá propor os embargos da execução fiscal. Então, somente com a garantia em juízo, somente com essa garantia por meio da penhora ou do pagamento da dívida, somente com essa garantia em juízo é que o contribuinte vai poder apresentar a sua defesa, a exemplo dos embargos à execução fiscal, regidos pelo artigo 16 da LEF, a Lei de Execuções Fiscais, também conhecida como a Lei 6.830 de 80. Então, como um dos requisitos de admissibilidade para que o contribuinte proponha a sua defesa na esfera de execução fiscal, no caso dos embargos à execução fiscal, ele deverá ter garantido em juízo, seja com pagamento em dinheiro ou com a penhora de bens móveis e imóveis de sua propriedade. Tudo bem? Esses são aspectos gerais que eu gostaria de falar para vocês da execução fiscal. Mas eu falei para vocês aqui, pessoal, sobre a chamada dívida ativa. E essa dívida ativa deve precedir o início da execução fiscal. O que é essa certidão de dívida ativa? Vamos analisar? O que é, na verdade, essa dívida ativa? O que consiste ela? É o registro dos créditos do órgão fazendário. O órgão fazendário, o órgão público competente que vai cobrar aquele tributo já lançado, ele vai inscrever esse tributo em dívida ativa. Registrar que aquele dinheiro é devido ao fisco competente e que é um crédito que ele tem. Então, é o registro do crédito do órgão fazendário. Podem ter natureza tributária, a exemplo dos impostos. Então, como eu falei do IPTU devido ao município, ele tem natureza tributária ou não tributária, como no caso a multa. A multa, pessoal, que é uma penalidade pecuniária compulsória e que não é um tributo, ela não se encaixa àqueles requisitos do artigo 3º do CTM, a multa é uma penalidade pecuniária, mas mesmo assim ela pode ser objeto de execução fiscal. Não somente o tributo em si, mas a multa. Por exemplo,
multa decorrente do não cumprimento de obrigações acessórias. Vamos supor que eu não prestei as informações necessárias ao fisco competente e, por não prestar essas informações necessárias ao fisco sobre aquela relação jurídico-tributária, mesmo pago o tributo, eu vou ter que arcar com as custas, que é a multa pelo não cumprimento da obrigação acessória. Lembra que no direito tributário, obrigação principal e acessória são independentes entre si. Mesmo que eu cumpra a obrigação principal de pagar o tributo, se eu não cumprir a obrigação acessória, que é a obrigação de fiscalização, a obrigação de apresentar os documentos ao fisco para a devida fiscalização e arrecadação tributária, se eu não declaro informações ao fisco, isso pode me gerar problemas, que é, no caso, a penalidade pecuniária, no caso, a multa. Eu posso ser multado por não cumprir aquela obrigação acessória. Então, aí, essa multa pode ser também objeto de execução fiscal. Então, mesmo ela não tendo natureza tributária, ela é um título público e também pode ser inscrita em dívida ativa. Então, não só os tributos em natureza tributária, exemplo dos impostos, mas também os não tributários, a exemplo da multa. O não cumprimento de obrigação acessória, como eu falei para vocês, também gera uma obrigação de pagar, o que, por sua vez, poderá ser inscrito em dívida ativa. A inscrição da dívida ativa, que precede a fase de execução fiscal, é um ato administrativo vinculado, do qual poderá observar o princípio da legalidade, não somente poderá, como deverá observar o princípio da legalidade, artigo 37 caput da Constituição, garantindo rigidez ao crédito. Pessoal, a inscrição da CDA, da certidão de dívida ativa, é feita por um ato administrativo vinculado. Não é o juiz que vai inscrever este tributo, ou essa dívida tributária ou não tributária, exemplo da multa, né? Não é o juiz que vai realizar esse procedimento, será o poder administrativo, o poder executivo. O procurador, que é o advogado público, é que vai fazer esta inscrição dessa CDA, tudo bem? Ao se verificar essa inscrição, irá se analisar a existência de certeza e liquidez, ou seja, o valor certo e real daquele tributo devido, bem como a sua exigibilidade. Então, antes que ele possa ser inscrito em dívida ativa, o procurador vai verificar se ele está observando os requisitos de lei, os requisitos de certeza, de liquidez, para que aquele título executivo extrajudicial possa ser perfeitamente cobrado sem conter nenhum vício de legalidade. Tudo bem? No âmbito federal, pessoal, eu falei tanto de PTU, que já envolve o âmbito municipal ou distrital, mas no âmbito federal nós temos a chamada PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. É a PGFN que irá realizar a inscrição de dívida ativa da União. Agora, se nós estamos falando de dívida ativa dos estados, quem vai fazer é o procurador do estado. Da mesma forma, se é uma dívida com o município, quem irá inscrever a CDA será o procurador municipal. Agora, se tratar de autarquias, que são entes públicos separados das federações, por exemplo, a autarquia do INSS, né? O Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS que administra os créditos previdenciários. O não cumprimento dessa obrigação tributária vai ser objeto de execução fiscal. E aí quem que vai propor essa execução fiscal não vai ser o procurador, vai ser o procurador, mas não o procurador da União, procurador-geral da Fazenda Nacional. Não será a PGFN que vai fazer isso, será o procurador dessa autarquia, o procurador do INSS. Da mesma forma, a Universidade de São Paulo, a USP, é uma autarquia estadual. Se eu tenho uma dívida com a USP, quem é que vai cobrar essa dívida de mim? Será o procurador dessa autarquia, da Universidade de São Paulo. Então, a autarquia ela já tem os seus próprios procuradores, em que irá realizar esse papel de inscrição em dívida ativa. E aí vai constituir o que a gente chama de título executivo extrajudicial, dando, portanto, uma materialidade. Um outro exemplo de título executivo extrajudicial, pessoal, para ficar claro, no âmbito privado nós temos o famoso cheque. Não tem aquele cheque? O cheque no âmbito empresarial e civil é um título executivo extrajudicial, que é cobrado no banco perante alguém que está devendo aquele cheque. Então, esse cheque é o que dá materialidade a este crédito. Assim como no âmbito civil, nós no âmbito tributário temos a CDA, a certidão de dívida ativa, e aí ela se torna o que a gente chama de título executivo extrajudicial, tendo critérios de liquidez e certeza, e ele pode ser, inclusive, juntado aos autos do processo para ser objeto de uma ação de execução fiscal, com base nesse título, dessa prova pronta, né? Aí esse título executivo extrajudicial, uma vez realizado, uma vez
verificado, ele vai ser objeto dessa demanda de ação de execução fiscal. E aí ele será juntado aos autos do processo, tudo bem? Esse título executivo extrajudicial. E por que ele é extrajudicial? Porque ele não é feito pelo juiz, é feito pela autoridade administrativa. Se fosse pelo juiz, por exemplo, a sentença do juiz é um título executivo judicial. Agora, como é um título produzido pela procuradoria do ente público, então ele não é um título judicial, não é do poder judiciário. Então é um título executivo extrajudicial, que veio de fora do judiciário. Tudo bem? Pessoal, esses são alguns tópicos que eu gostaria de falar com vocês na aula de hoje, mudando aqui os slides. Fico à disposição de vocês ao que for necessário. Havendo dúvidas, deixem aqui nos comentários. E peço, pessoal, que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Me ajudem a fazer esse canal crescer ao maior número possível de pessoas para que o conhecimento do direito tributário chegue a todos, tanto as aulas teóricas como também as aulas práticas, tá bom? Vou tirar aqui dos slides, pessoal, de apresentação, do PowerPoint. Quem tiver interesse a esse material da aula 15, bem como das aulas anteriores, por favor, me avise. E aí eu compartilho esses materiais com vocês por e-mail. Havendo interesses, deixe aqui nos comentários embaixo o e-mail de vocês, que eu compartilho esse e outros materiais da nossa disciplina de segunda fase em Direito Tributário da OAB, tá bom? Pessoal, no mais, um abraço a todos, bons estudos, fico à disposição no que for necessário para esclarecer dúvidas. Estudem, se dediquem, que vai dar tudo certo. Um abraço, tudo de bom, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.